Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Vamos nesse vídeo falar sobre a ideia de que todos nós merecemos, mas nem todos nós nos permitimos. Ou seja, todos merecem, mas nem todos se permitem. Mas por que nem todos se permitem? Vamos lá, vamos falar então sobre esse assunto aqui nesse vídeo de hoje. Antes, deixar aqui o link na descrição de uma pré-inscrição nas lives que nós vamos fazer aqui no canal, na jornada da transformação, que envolve astrologia, autoconhecimento e espiritualidade. Então vamos lá. Todos nós merecemos uma boa relação afetiva, uma relação com uma pessoa espiritualizada que possa ajudar na nossa evolução e que possamos também ajudar no despertar dessa pessoa. Todos nós merecemos bens materiais, uma boa condução financeira, todos nós merecemos um caminho vocacional, profissional adequado para as nossas capacidades, que nós possamos colocar ao dispor da sociedade todas as nossas habilidades, capacidades e virtudes. Todos nós merecemos uma boa vestimenta, todos nós merecemos também um bom local de moradia. Mas por que muitas pessoas não se permitem? Por que muitas pessoas não alcançam, muitas vezes, o básico para a sua, inclusive, necessidade, para a sua sobrevivência? Aqui o ponto, claro, que eu vou abordar é a ideia das limitações internas. Todos nós temos limitações internas. E, claro, pela minha experiência, conversando com milhares de pessoas nesses últimos anos, dá para perceber claramente que muitas das limitações internas são fruto da infância, são fruto da relação com o pai, ou da relação que não existiu com o pai, da relação com a mãe, ou até mesmo da relação que não existiu com a mãe. E até muitas vezes limitações que surgem lá na gestação. Dá para ver, principalmente pelo mapa astral, essas limitações que nos impedem muitas vezes de não nos sentirmos merecedores. E nós não nos permitimos ter, como falei, um bem material, uma boa condução financeira, nós não nos permitimos ter um bom caminho vocacional. Muitas vezes porque as próprias limitações ainda não foram compreendidas, as próprias limitações ainda não foram percebidas. Porque um primeiro momento para que a gente possa reconhecer, aceitar alguma limitação interna, nós primeiro temos que saber que nós temos essa limitação. Esse é o primeiro passo. Saber que temos algum tipo de nó energético na nossa vida interior. A partir disso, a partir de que aceitamos, entendemos, compreendemos que há, sim, algum tipo de limitação interna, nós começamos o processo justamente de buscar transformar isso, para que a nossa vida tenha um maior fluxo energético e para que sejamos claramente um pequeno canal de energias que flui de uma forma mais natural, ou seja, a natureza ela vibra, a natureza espalha toda essa abundância e toda a sua energia para todos os cantos do universo. E nós, como pequenos seres vivos também desse imenso universo, somos pequenos canais também da natureza. Porém, se nós não compreendemos que em todos nós há certas limitações que podem ser mentais, emocionais, inconscientes, e como falei desde o início desse vídeo, limitações muitas vezes conectadas com a nossa criança interior, conectadas com elementos lá da gestação, inclusive, e que, claro, são os mais complexos de serem lidados porque muitas vezes a gente não lembra, a gente não se dá conta disso, a gente não tem uma plena consciência do que aconteceu. Mas, claro, através da astrologia, da numerologia, no caso que é a minha experiência, tenho conseguido ajudar muitas pessoas a se darem conta dessas limitações, de perceberem quais são as causas de certos conflitos em sua vida, causas de certos bloqueios em sua vida, e a partir desse ponto, então, começar esse processo de melhorar, transformar, fazer com que a vida tenha uma melhor fluidez, como sempre falo. Então aqui a ideia de que todos nós merecemos, sim, como falei, uma relação afetiva harmônica, questões materiais, financeiras e profissionais fluídas, todos nós merecemos uma relação familiar adequada, todos nós merecemos, de fato, um local adequado para que a gente possa viver nele, e possamos ali, claro, ter as nossas necessidades básicas satisfeitas. Mas nem todos nós nos permitimos. Então aqui a ideia de não se permitir, claro, muitas vezes vem desse fato de ter algumas limitações que não foram superadas, compreendidas e resignificadas. Mas às vezes até mesmo nós não nos permitimos, e às vezes de forma muito consciente, porque a gente não se sente merecedor, porque a gente acha que de fato aquilo não é para nós, que no fundo aquilo realmente não tem importância, mas no fundo tem. E a gente só não se permite por quê? Porque tem algum elemento que nós ainda não compreendemos. Então a reflexão desse vídeo, claro,
ela é para a vida toda, independentemente do nosso estágio nesse desenvolvimento espiritual, desse desenvolvimento, vamos colocar assim, consciencial. Porque desenvolvimento espiritual, no fundo, talvez não existiria, porque o espírito só está aguardando a sua expressão. O que nós temos que fazer é libertar a nossa consciência para atingir um patamar, talvez, mais espiritual, e aí nós vamos tendo uma percepção mais espiritual da vida. Vamos sofrendo menos, vamos melhorando os pontos de vista, vamos percebendo que as causas de todos os sofrimentos da nossa vida vêm de limitações internas também, de pontos de vista que não são os mais adequados, de apegos demasiados e de, claro, os nossos sofrimentos surgem, obviamente, dessa desconsideração ou desse esquecimento de que somos um ser talvez mais divino, com uma origem mais divina, com uma origem muito mais luminosa. Portanto, o objetivo desse vídeo é fazer essa reflexão, porque, como falei, todos nós temos esses elementos que bloqueiam, esses elementos limitadores, e que nós mesmos construímos, obviamente. Muitas vezes a gente acaba vindo para uma família específica, num contexto específico, numa casa, numa cidade específica e numa sociedade específica, obviamente, porque nós trouxemos uma bagagem kármica e nós simplesmente estamos continuando. Então nós não podemos nunca culpar o pai, a mãe, o governo, o capeta, seja quem for, seja o que for, porque nós temos que nos responsabilizar pela nossa vida. É muito fácil julgar, criticar e colocar responsabilidade em algo que está fora. Isso é uma das coisas mais fáceis da gente fazer. Talvez seja o papel mais fácil de cumprir no teatro da vida. O papel de julgador, crítico e que é aquele que sempre coloca a responsabilidade nos demais. Esse é o papel mais fácil de cumprir aqui nessa escola da vida, nesse teatro da vida. Mas, como falei, a astrologia, a numerologia e todas as terapias e todas as buscas de autoconhecimento que nós possamos aí vislumbrar, todas vão falar desse elemento, que nós vamos nascer num contexto que simplesmente é uma continuação de uma caminhada que a gente já traz, de uma bagagem kármica, de uma mala, como eu sempre falo, onde dentro dessa malinha nós temos a nossa contabilidade kármica de boas sementes e de sementes nem tão boas. E nós simplesmente vamos encarnar numa família específica, num contexto específico, que obviamente não vai ser perfeito, porque o perfeito, como dizem os antigos, o perfeito não é planta desta terra. A perfeição está num outro plano de realidade. Então a gente sempre vai encarnar aqui num contexto que obviamente não é perfeito e que sim, vai ter circunstâncias desagradáveis e que nós vamos ter que lidar com isso para poder despertar justamente a virtude, despertar a luz, despertar as forças espirituais no meio, muitas vezes, dessas circunstâncias desagradáveis, no meio desse lodo, onde, claro, se a gente for lá para a Índia, para o Egito, eles tinham aí um símbolo muito bacana, que era o símbolo do lótus, que justamente nasce no lodo. O lodo faz parte, as circunstâncias desagradáveis fazem parte, as circunstâncias dolorosas fazem parte, os nossos defeitos e limitações internas fazem parte. O que nós temos que fazer é, a partir disso, então, começar o processo de autodesenvolvimento e de pegar todas essas limitações e ir desamarrando uma a uma, mas falo por experiência própria e pelas conversas que tenho tido nos últimos anos. Todas essas limitações são autoimpostas e muitas delas, obviamente, estão bem conectadas aí com a experiência familiar, da infância e, claro, lá da gestação. De novo, repetindo, deixamos aqui um link na descrição para a Jornada da Transformação. Vamos oferecer lives aqui no canal, então, em breve, ainda esse mês, em novembro, que aborda, obviamente, essas lives vão abordar novamente astrologia, autoconhecimento, espiritualidade, com foco na transformação, com foco no despertar da sabedoria interior. Vou deixar aqui o link na descrição, como sempre. Deixe seu like. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com pessoas que acham que precisam ouvir essas breves e sintéticas palavras. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo. Novamente, um fraterno abraço a todos vocês.